Então vamos ver agora uma parte importante na estrutura, quer de proteínas, quer de RNA, que é a estrutura secundária. Eu vou assumir que toda a gente sabe o que é a estrutura secundária, de qualquer maneira vocês têm um capítulo no livro que descreve isso, mas basicamente são elementos estruturais que são muito estabilizados por interações locais e, por exemplo, o emparelhamento de nucleótidos no caso da RNA, ou pontos de hidrogênio entre aminoácidos diferentes em padrões bem definidos no caso das proteínas. E vamos ver, para o caso das proteínas, vamos ver dois problemas diferentes. O problema de atribuir uma classificação da estrutura secundária a uma proteína cuja estrutura nós já conhecemos, e o problema de prever a estrutura secundária de uma proteína cuja estrutura nós não conhecemos, a partir apenas da sequência. Portanto, há dois problemas ali, de atribuição e de previsão. Depois vamos ver também a previsão de estrutura secundária no RNA, porque é que é importante e o que é que se pode fazer para tentar prever. Então vamos começar por este primeiro problema, que é atribuir uma classificação de estrutura secundária a partes da proteína, conhecendo a sua estrutura. A motivação para isso, há várias motivações para isto. Uma delas é que permite melhorar a visualização da estrutura. Se nós representarmos aqueles elementos de estrutura secundária, por exemplo, aqueles cartoons, pode ser bastante mais fácil perceber a estrutura geral da proteína. Podemos usar para melhorar o alinhamento de sequência, quando as sequências são muito diferentes, mas a estrutura secundária é preservada, nós podemos usar os elementos de estrutura secundária para alinhar aquelas sequências. É importante para a classificação das proteínas, do tipo de enrolamento que elas têm e também para a previsão da sua função nos organismos. Dois problemas que temos. Primeiro é definir exatamente o que é que são os elementos de estrutura secundária e depois determinar a que elemento destes, a que categoria destas é que nós vamos atribuir cada resíduo da proteína, ou cada parte da estrutura tridimensional. Este é um programa clássico para fazer esta definição e determinar a estrutura secundária, ou atribuir a estrutura secundária a proteínas com base na estrutura já conhecida, portanto no ficheiro PDB, no fundo. Começou em 83, o Defined Secondary Structure of Protein, e a ideia inicial era criar uma base de dados de elementos de estrutura secundária a partir do Protein Data Bank. E a forma como determina a estrutura secundária em cada resíduo é pelo padrão de pontos de hidrogênio que esse resíduo está a fazer, ou que os resíduos à volta estão a fazer com outros resíduos. Portanto, não está a olhar para os ângulos diédros, aqueles que vimos na aula passada, está a olhar para os padrões de pontos de hidrogênio. Para estimar se existe uma ponte de hidrogênio, vão determinar que, acima de uma certa energia de ligação entre o dador e o receptor, determina que há uma ponte de hidrogênio, e depois os padrões de pontos de hidrogênio determinam as curvas, as voltas ou as pontes entre diferentes partes, por exemplo, uma folha beta. Então será estes termos, estas voltas, se o carbono do grupo carboxílico de um resíduo e o azoto do outro estiverem ligados de tal forma a que os resíduos têm uma distância de 3, 4 ou 5 na sequência. Isto indica aquelas voltas correspondentes às hélices. Se a distância for maior, isto são aquelas pontes entre zonas mais separadas da sequência que podem formar, no fundo, aquele feixe eclair que vai criando as folhas beta. E aqui temos a determinação se existe ou não existe estes pontos de hidrogênio. É feita considerando que no carboxílico, no grupo carboxílico, temos um dipolo com esta carga, menos 42 mais 42 eletrões, e no azoto, o dador do hidrogênio, aquele NH, temos aquele dipolo. Notem que estes dipolos vão ter uma orientação e uma magnitude, portanto, dependendo da distância e do ângulo entre estas ligações, do carbono com o oxigênio e do azoto com o hidrogênio, vai haver mais ou menos probabilidade de formar uma ponte de hidrogênio. Portanto, basicamente, se a energia for superior a esta, menos 0,5 kcal, na verdade inferior à energia livre aqui para a formação da ponte de hidrogênio,
considera-se que há uma ponte hidrogénio. Portanto, se o ângulo não estiver certo ou se a distância for muito grande, não se considera que há uma ponte hidrogénio. Se estiverem bem orientados e à distância certa, então há uma ponte hidrogénio. E depois, com estes padrões, podemos encontrar, se temos uma hélice, por exemplo, a hélice 310 é aquela em que cada aminoácido está a formar pontos de hidrogénio com o outro 3 à frente na sequência, a hélice alfa é 4 à frente e a hélice pi 5 à frente, e depois temos estas pontes que podem ser paralelas ou antiparalelas, conforme num conjunto de 3 resíduos nós temos padrões diferentes de ligação. Se será com os que estão adjacentes, com o mais um ou menos um a seguir, ou no caso antiparalelo podem ser com os que estão pela mesma ordem na sequência. Isto assim é um pouco difícil de ver, portanto vou mostrar aqui um esquema. Se nós tivermos duas sequências em paralelo, portanto temos aqui todos os resíduos com o terminal amina aqui a apontar para cima, nós vemos o padrão de ligação em que um resíduo I numa destes trechos está a ligar com um à frente e um atrás em relação a um outro resíduo J que esteja no outro. Portanto, quando há este padrão de ligação em que o I liga ao J-1 e ao J+1, por exemplo, nós vemos que há ali umas pontes que estão a ser criadas entre dois trechos distantes da sequência e que esses dois trechos estão em paralelo. Portanto, se virmos várias destas em sequência, temos aqui um exemplo de uma folha que está a ser criada com as sequências em paralelo. Se estiverem antiparalelos, uma virada para um lado, outra para o outro, ou temos duas pontes de hidrogênio formadas num resíduo, portanto no I com o J, ou então formadas nos outros adjacentes. Portanto, se olharmos para janelas de 3 de distância, vemos este padrão. Ou estão formadas pelo I mais 1 e J+1, ou então no mesmo que está ali. Portanto, desta forma, na verdade é o I mais 1 com o J-1 e o I menos 1 com o J+1, porque elas estão a ir em direções contrárias. Mas vemos este padrão assim, ou estão naquele, ou estão nos outros na direção contrária. Portanto, olhando só para os padrões dos pontos de hidrogênio que formam aqui, ou dos pontos de hidrogênio que formam entre aminoácidos próximos na sequência, que obrigam a que a cadeia se vá enrolando em espiral, nós podemos ver estas diferenças entre estes elementos de estrutura secundária, as hélices e as folhas. Portanto, basicamente, temos 3 tipos de hélices diferentes, temos umas voltas em que nós temos aquelas ligações, mas não temos uma sequência de aminoácidos a formar aquelas ligações, portanto, é só uma volta e não chega a formar uma hélice. Depois temos estas folhas beta, ou pontos isolados, que eles chamam B, e assim por diante. Portanto, temos aqui vários elementos de classificação que podem ser extraídos a partir dos padrões de ligações de pontos de hidrogênio que nós vemos entre várias partes da cadeia e também da extensão da cadeia em que esses pontos vão ser encontrados. Por exemplo, é a diferença entre as hélices e estes turns, é que o turn é só uma destas ligações de hidrogênio que obriga a cadeia a virar, enquanto que nas hélices temos muitas de seguida e então a cadeia continua a enrolar e forma mesmo uma estrutura em hélice. Portanto, isto deu um conjunto clássico de classificação de estruturas secundárias que ainda é bastante usado, se bem que muitas vezes depois interessa-nos simplificar isso e, por exemplo, distinguir apenas entre hélices, aqui a parte das folhas, e o resto, desordenado, que não tem uma estrutura secundária fixa. Portanto, essa é uma classificação também comum, apenas em 3 classes. Vamos ver alguns exemplos disso. Agora, um problema aqui é que este limite da meia quilocaloria mol que eles usaram para determinar se os pontos de hidrogênio estão lá ou não, no fundo é um pouco arbitrário e é muito rígido. Vai dizer se tem ou não tem aquela estrutura em função do padrão de pontos de hidrogênio que se vão formar com base neste critério rígido. E isto é um pouco discutível porque, no fundo, há aqui um contínuo de energias diferentes que podem ser associadas a cada emparelhamento destes do dador e do receptor do ponto de hidrogênio.
Portanto, temos uma variante mais recente do DSSP, o DSSP-Cont, que usa 9 limites diferentes para atribuir as fontes de hidrogênio, que vai de menos 0,2 a menos 1 kcal/mol, e depois, com base nisto, vai considerar a percentagem de cada característica, de cada elemento de estrutura secundária que nós podemos atribuir a cada parte da proteína, com base nos padrões que se vão formando a níveis diferentes de corte ali para a fonte de hidrogênio. Portanto, no fundo, o problema aqui é que nós estamos a tentar classificar de forma discreta algo que na verdade é contínuo. Na natureza não existe uma diferença clara entre se é hélice ou não é hélice. Há ali um contínuo de possíveis conformações, de possíveis energias de interação, e este DSSP tenta considerar isso. O Strike tem uma abordagem um pouco diferente, que é a de considerar ambos diédros em vez dos pontos de hidrogênio. Portanto, uma forma de eliminar este problema de quando é que nós vamos determinar se existe uma ponte de hidrogênio ou não, é ignorarmos os pontos de hidrogênio e olhar para as combinações daqueles ângulos φ e ψ, o ômega, em princípio, é constante, e, portanto, temos basicamente estes plots de Ramachandran, e os pesos e os fatores que usam para determinar em cada combinação destes ângulos diédros para atribuir um elemento de estrutura secundária são otimizados com base na concordância entre aquilo que os peritos dizem, sim senhor, isto é uma hélice, isto é uma folha beta, etc., e o que eles obtêm nas estruturas da amostra. Agora, a questão é se este será um melhor método do que o outro, portanto, por ângulos diédros ou por pontos de hidrogênio. Me parece que é um pouco uma questão aberta, porque, no fundo, nós estamos a tentar encaixar as estruturas que são contínuas em categorias que nós arbitrariamente estamos a tentar decidir, que isto é hélice, isto é folha e assim por diante. Portanto, é um pouco difícil dizer se isto está mesmo correto ou não, até porque acaba por ser uma coisa circular. Se nós otimizarmos os coeficientes para estar de acordo com aquilo que os peritos nos dizem, no fundo só estamos a dizer aquilo que os peritos acham que é verdade e, enfim, ficamos só, no fundo, a caracterizar as proteínas, a sua estrutura, de acordo com essa decisão subjetiva acerca do que são estas estruturas. Portanto, atribuir elementos de estrutura secundária intuitivamente parece claro, porque quando nós olhamos para exemplos de folhas beta, hélice alfa e assim, conseguimos ver bem a diferença entre elas. Portanto, em muitos casos, isto é relativamente bem definido. No entanto, são categorias discretas num espaço que é contínuo. E se nós imaginarmos a proteína a desenrolar a hélice, assim, é muito difícil dizer exatamente onde é que deixa de ser uma hélice. Portanto, nós não conseguimos definir, não temos nenhum critério objetivo automático para definir bem essas fronteiras e, portanto, a própria atribuição, a definição e a atribuição de elementos de estrutura secundária, mesmo quando conhecemos a estrutura, não é 100% clara e 100% unânime. Vamos ver um exemplo de um servidor que usa a atribuição de estrutura secundária para nos ajudar a comparar estruturas, não só a estrutura secundária, mas também aquilo que vimos na aula anterior, de comparação de estruturas, este, o PDB Fold, que antigamente era conhecido por Secondary Structure Matching, porque fazia as correspondências de estrutura secundária entre diferentes estruturas, e basicamente é um servidor de alinhamento estrutural baseado no alinhamento de sequência e no alinhamento da estrutura secundária. Portanto, está aqui, desculpem, não é de alinhamento estrutural, é de comparação estrutural baseado no alinhamento de sequência e no alinhamento de estrutura secundária. Portanto, não é bem um alinhamento estrutural como aqueles que nós vimos do SSAP e do DALI, mas usa a informação da estrutura e da definição da estrutura secundária para ajudar no alinhamento das sequências, para depois fazer a comparação por superposição. E com isso também permite a pesquisa por estruturas parecidas desta forma. Aqui tem um exemplo de como podemos usar, se nós procurarmos estruturas semelhantes a uma estrutura que nós damos, nós vamos ter aqui umas pontuações da qualidade do alinhamento. Neste caso elas eram todas muito parecidas, menos o logaritmo da probabilidade de ter um alinhamento destes aleatoriamente. Portanto, isto é parecido com aqueles valores esperados que nós temos também quando fazemos a pesquisa por sequência. Neste caso, quanto mais alto, melhor, menos provável será
tenha surgido por acaso, e aqui o Z-score é também uma medida da probabilidade, mas o Z-score é muito usado porque é uma medida de quantos desvios padrão é que nós estamos fora do valor esperado. Portanto, dá-nos também uma ideia em relação à variância, quão distante é que nós estamos do valor esperado. Depois temos, para cada uma destas, aqui há outras coisas, a percentagem da sequência que está alinhada, qual é a proteína e assim por diante, mas nós podemos examinar uma destas e temos um mapa deste género, em que temos aqui, primeiro, na primeira coluna e na primeira coluna de cada uma das duas proteínas, o elemento de estrutura secundária associado àquele resíduo. Portanto, esta foi determinada com base nas estruturas, notem que aqui são estruturas conhecidas. Depois temos a sequência, temos a cadeia e o nome do aminoácido e o seu identificador, e aqui temos cores diferentes conforme eles correspondem, têm identidade, semelhança ou são mesmo diferentes, vermelho, azul ou preto. Temos aqui também alguma informação da hidrofobicidade dos resíduos, portanto podemos ver aquelas características físicas da proteína e comparar as duas. E aqui no meio, temos aqui este índice de semelhança, no caso dos aminoácidos serem diferentes, que vai de 0 a 5, nos indica quão parecidos eles são, mesmo que sejam diferentes. E aqui no meio temos informação estrutural, depois da sobreposição das duas proteínas, a que distância é que os carbonos alfa daqueles resíduos ficaram um do outro. Portanto, temos aqui uns que ficam muito próximos, 0.06 Angstrom, por exemplo, estes ficaram um pouco mais distantes, 0.43, e conseguimos mesmo olhando ver ao longo da sequência quais são as partes que têm mais diferença estrutural entre as duas proteínas. Portanto, basicamente, o que este servidor está a fazer é alinhar a sequência usando também a informação de estrutura secundária, depois sobrepor as duas estruturas, com aqueles métodos de sobreposição que já vimos, e depois dar-nos aqui o resumo das diferenças, quer a nível da sequência, a nível da estrutura secundária e, geometricamente, as distâncias entre os átomos. Agora, vamos ver um problema diferente, que é prever a estrutura secundária de uma proteína cuja estrutura nós ainda não conhecemos. Portanto, só temos informação da sequência da cadeia peptídica. Tipicamente, os métodos de previsão são baseados naquilo que nós já sabemos da estrutura secundária de proteínas conhecidas. Portanto, são estes knowledge base, em que nós temos uma base de dados de estruturas conhecidas, podemos extrair daí alguma regularidade acerca de preferências de certos tipos de resíduos por elementos de estrutura secundária e depois estimar para cada um, ou atribuir a cada um, uma previsão do elemento de estrutura secundária que ele vai ter. Tipicamente considerando os vizinhos na sequência ou alinhamentos múltiplos de sequências para considerar famílias de sequências, perfis de sequências e assim por diante. Portanto, em geral, a previsão de elementos de estrutura secundária com base apenas na sequência é baseada em toda a informação estrutural que nós já temos e regularidades que podemos extrair daí. Vamos ver um exemplo mais antigo. Uma das primeiras tentativas de fazer esta previsão, o que fizeram foi procurar nas estruturas conhecidas qual era a probabilidade de aparecer cada tipo de aminoácido numa hélice, numa folha ou num loop, numa zona desordenada, em relação à probabilidade desse aminoácido ocorrer em qualquer proteína. Portanto, no fundo estão a fazer aqui uma razão de duas probabilidades, a probabilidade condicional de ocorrer, se sabemos qual é a estrutura secundária para cada uma delas, a dividir pela probabilidade base do aminoácido. Em alguns casos vamos ter valores abaixo de zero, por exemplo, aminoácidos que raramente aparecem num certo elemento de estrutura secundária, e esses são considerados aqueles que bloqueiam ou impedem a formação desses elementos de estrutura secundária, e outros que têm os valores altos, por exemplo, aqui nas hélices alfa, isto vai desde 1,53 a 0,53, e temos aqui uns que são muito favorecidos nas hélices alfa e outros que são muito desfavorecidos. E a mesma coisa para as folhas beta. Então, com base nesta estatística retirada de estruturas conhecidas, é feito depois um algoritmo que tenta encontrar sítios que são bons candidatos para ter, por exemplo, uma hélice. Se tivermos 6 resíduos contíguos, uma janela de 6, em que pelo menos 4 têm uma probabilidade relativa, ou esta razão de probabilidade superior a 1, de
pertencer à hélice, isso é um bom candidato para ter um sítio onde está uma hélice. Algo semelhante para uma folha beta, 5 contíguos com 3 pelo menos com esta probabilidade maior que 1, ou probabilidade relativa, e as voltas e assim por diante. Portanto, olhando para as probabilidades dos resíduos aparecerem em cada elemento de estrutura secundária e afinando estas regras de maneira a melhorar a previsão quando comparamos com as estruturas conhecidas, houve esta primeira tentativa, no fundo, de calcular primeiro estas razões de probabilidade a partir da base de dados, depois, numa sequência, encontrar as zonas de início de formação destas, ou de atribuição ou de previsão destes elementos de estrutura secundária baseados nestas razões, portanto, onde se concentram mais resíduos que tenham mais probabilidade para pertencer a um destes elementos, estes são os bons candidatos, e depois tentar estendê-los, ver onde é que essa região pode chegar. Por exemplo, no caso da hélice, nós encontramos um grupo de 6 em que pelo menos 4 são bastante favorecidos na hélice. Vamos depois tentar estender em 2 direções até encontrarmos um grupo de 4 resíduos consecutivos que não são favorecidos na hélice. Então aí paramos. E aí temos uma trecho da sequência onde nós prevemos que aquilo será uma hélice. A ideia aqui é que dentro das regiões das hélices nós vamos tentar, ou estão pelo menos a imaginar que dentro das regiões que vão ser uma hélice, primeiro vai-se formar aquele centro de nucleação com aminoácidos que têm muita propensão para formar aquela estrutura e que depois isto se vai espalhando. Portanto, a ideia destas regras é um pouco tentar simular ou seguir aquilo que se julga acontecer mesmo no enrolamento da proteína. E como é preciso 4 resíduos pelo menos para dar uma volta na hélice, nós temos estes limites, diversificando o segmento até encontrar aqueles 4 que já não formam uma volta e parar aí. Portanto, com este tipo de regras, a mesma coisa para a folha, estender em ambas as direções até ter 4 resíduos que têm pouca propensão para estar numa folha, e depois ver se temos um conjunto suficientemente grande de resíduos atribuídos a esse elemento. Portanto, basicamente, o que é que temos aqui? Não são bem os detalhes em si que interessam, mas a ideia que é muito comum nestas abordagens é que primeiro temos estatísticas tiradas das bases de dados de estruturas conhecidas e depois temos estas heurísticas, estas regras de como é que vamos prever a estrutura secundária, determinadas também empiricamente e ajustadas de forma a tentar otimizar a previsão quando aplicamos as mesmas regras às estruturas que já conhecemos. Portanto, nós podemos testar isto com estruturas conhecidas e ver quão bem estas regras estão a funcionar. Portanto, tipicamente, estes métodos baseados na informação que temos tentam extrair dos dados que dispomos quer as estatísticas, quer as regras, de forma a otimizar a capacidade de previsão. Vamos ver aqui um outro exemplo mais recente, este Exhaustive Relaxed Threshold Rule Deduction from Coverings. O nome é um pouco complicado, mas essencialmente consiste em tentar extrair um conjunto de regras a partir de um conjunto de estruturas conhecidas, regras que descrevam quão provável é um certo aminoácido pertencer a cada elemento de estrutura secundária. Portanto, a ideia é que nós temos, para cada aminoácido, consideramos uma janela com 4 de cada lado, portanto ficamos com uma janela de 9 resíduos consecutivos, e agora vamos criar regras que descrevam os padrões que esses resíduos têm numa família de sequências, quando aquele resíduo que está ali no meio pertence a um elemento de estrutura secundária. Como o algoritmo funciona é que, dada uma proteína, é feito um SciBLAST para encontrar uma família grande de proteínas semelhantes. Se algumas dessas proteínas têm estrutura conhecida, então essas proteínas são obtidas e é criada uma base de dados com essas proteínas semelhantes e daí é extraído um conjunto de regras que descrevem como é que é a tendência para cada aminoácido pertencer a cada elemento de estrutura secundária conforme os seus resíduos. Se nenhuma destas proteínas tem estrutura conhecida, então vão usar as regras extraídas de todo o PDB, umas regras genéricas extraídas de todas as estruturas conhecidas, que não são semelhantes a nenhuma destas, mas que presumem ser suficientemente genéricas para facilitar a previsão.
E este é o tipo de regras que eles encontram. Isto é só uma notação simplificada, estas aqui são estas, mas a ideia é que numa janela de 9 aminoácidos foi encontrados casos em que o do meio pertencia a uma folha beta, quando havia lisina na posição 3 e serina na posição 8 desta janela, naqueles alinhamentos de múltiplas sequências, e isto, quando isto acontece nesta base de dados, em 84% dos casos, o aminoácido que está ali no meio pertence a uma folha beta. Portanto, este é o tipo de regras que eles conseguem extrair, generalizando a partir dos exemplos que têm. Claro que isto só ocorreu 19 vezes, portanto, na base de dados toda, ocorreu apenas 10,9% das vezes, este padrão específico. Mas se encontramos este padrão, pelo menos na base de dados que temos, há muita probabilidade do meio pertencer a uma folha beta. Portanto, com este conjunto de regras, podemos extrair muitas regras destas de uma base de dados de estruturas. Nós conseguimos depois olhar para a nossa sequência e ver quais são as regras que se aplicam e quais aquelas que mais fortemente sugerem um elemento de estrutura secundária. Por isso, estas regras são extraídas ou de todo o conjunto de estruturas que nós conhecemos e são usadas estas regras genéricas para o caso de não encontrarmos nenhuma estrutura semelhante à nossa sequência, ou então, se houver estruturas semelhantes à nossa sequência, são geradas regras só com aquelas estruturas mais parecidas, cuja sequência é mais parecida com a nossa. Mas a ideia será sempre criar estas regras e depois aplicá-las para tentar prever os elementos de estrutura secundária. Aqui temos também depois, quando estamos a otimizar isto, a avaliar estas regras, nós temos que ter uma ideia também de quão boa é a nossa previsão. Uma pontuação bastante usada, este Q3, é basicamente a percentagem de hélices, de folhas e de loops, de coils, que são previstas com sucesso, se bem que isto apenas vê os erros de todos por igual. Há erros que são piores do que outros. Por exemplo, nós prevermos uma hélice onde está uma folha seria pior do que simplesmente prever que não tem elementos de estrutura secundária ou assim, mas esta medida trata todos por igual e é basicamente uma medida do sucesso médio de previsão do algoritmo. Se nós tentarmos adivinhar aleatoriamente, temos à volta de 33% de hipóteses, aqui será um pouco mais porque a distribuição não é uniforme, mas isto seria a linha de base, considerando que há também ali uma incerteza na atribuição da estrutura secundária às estruturas conhecidas, que ronda por volta dos 10%, porque notem que quando nós decidimos que isto pertence a esse elemento de estrutura secundária, aquilo estamos a discretizar um problema contínuo e há muitos casos em que estamos ali na fronteira e pode ser, pode não ser. Mas, de qualquer forma, este tipo de algoritmos de previsão, segundo os testes que os autores fazem, tem uma fiabilidade de cerca de 90%, portanto está mais ou menos próximo do que seria o limite máximo, que é aquela incerteza na atribuição. Claro que muitas vezes os testes que fazem, como são também com proteínas conhecidas, tendem a subestimar um pouco o erro, principalmente quando trazemos proteínas novas, mas a ideia é que a previsão de estrutura secundária nas proteínas é relativamente fiável e começa a ser bastante usada para ajudar depois no alinhamento de sequência e assim por diante, porque podemos ter uma boa ideia de qual é o alinhamento, qual é a estrutura secundária a partir da sequência. Um exemplo de um servidor que nós temos, que é fácil de usar para fazer esta previsão, este JPRED, é baseado numa rede neuronal, o JNet, e usa esta rede neuronal para prever quer a estrutura secundária, quer exposição ao solvente a partir da sequência, e usa como input a matriz aquela Position Specific Scoring Matrix do Scilab, e também estes perfis de modelos ocultos de Markov do Hammer, a partir do alinhamento de múltiplas sequências que é obtido pelo Scilab. Portanto, quando nós fornecemos uma sequência para prever a estrutura secundária não será prevista apenas com base nessa sequência, mas com base no perfil da família de sequências semelhantes que foram obtidas na base de dados. Isto vai pesquisar homólogos nesta base de dados do UniRef 90. O UniRef, não sei se lembram da outra semana, é aquela base de dados que tem sequências de referência retirando as redundantes. Portanto, no caso do UniRef 100 temos
representantes de sequências, de famílias onde as sequências são todas iguais, porque nós podemos ter proteínas em organismos diferentes exatamente com a mesma sequência. O UniRef 90 agrega homólogos com 90% ou mais de identidade. Portanto, quando olhamos para esta base de dados, temos representantes de tal forma que não há dois com mais de 90% de identidade, porque estes estão todos agrupados e escondidos no grupo que é representado pelo maior de cada um deles. Portanto, nesta base de dados, o JPRED vai pesquisar lá semelhantes, vai criar os perfis, aquele Position Specific Scoring Matrix e o perfil do modelo oculto Markov, e com base nisso, com a rede neuronal, vai tentar prever a estrutura secundária. E este é o resultado que nos dá. Temos aqui a sequência que nós damos e as sequências usadas para criar aquele alinhamento de múltiplas sequências. Com base neste alinhamento e nos perfis calculados a partir deste alinhamento, vai nos dar aqui a previsão a partir do perfil do Hammer, do modelo oculto Markov. Esta é a previsão dos elementos de estrutura secundária na nossa sequência, e a partir daquela matriz de scores específica para a previsão que foi criada pelo Scilab. Notem que pode haver diferenças nas previsões dadas entre estes, mas depois o algoritmo vai agregar todas estas previsões e dar-nos aqui a previsão final. Temos também integração com outro servidor, este Lupas, que tenta prever estas estruturas de coil-to-coil, que são basicamente grupos de hélices alfa que ficam a estabilizar mutuamente. Portanto, neste caso não previu nenhuma, mas pode tentar prever esta estrutura. E temos aqui depois a previsão dos resíduos que estão enterrados, que estão escondidos de solvente. O GNet 25 são todos aqueles que têm menos de 25% de exposição a solvente. O GNet 5 os têm menos de 5% e o 0 é aqueles que estão completamente enterrados, estão na parte central da proteína. Notem que isto tudo são previsões a partir da estrutura, com redes treinadas, a partir da sequência, com redes treinadas com estruturas conhecidas para tentar maximizar a taxa de previsão. Depois temos aqui uma parte muito importante, que é uma grande vantagem do JPRED, que é a fiabilidade de 0 a 9 de cada uma destas previsões. Por exemplo, podem ver aqui, nesta parte, esta parte é bastante fiável, porque todos os algoritmos de previsão estão a concordar que isto é desordenado. Mas aqui há uma contradição. Um deles prevê que será uma folha beta, o outro prevê que é uma hélice. Então aqui a fiabilidade está mesmo muito baixa. O algoritmo diz que é capaz de ser uma folha beta, mas está-nos aqui a avisar que não tem muita confiança nisso. Há outras partes onde a confiança é mais alta, porque há concordância com os dois diferentes. Portanto, este tem esta parte importante que nos diz qual é o grau de fiabilidade de cada uma das previsões, e nós podemos usar essa informação depois para avaliar os resultados. Portanto, resumindo, a previsão de estrutura secundária em proteínas é essencialmente baseada em informação já obtida. Nós temos muitas estruturas, podemos consultar essas bases de dados. Estamos a assumir semelhanças estruturais em proteínas homólogas na sequência, portanto, vamos comparar a sequência com o que já conhecemos. Tipicamente, nós vamos, de uma base de dados de estruturas conhecidas, vamos extrair relações entre os elementos de estrutura secundária e a sequência, e depois, com isso, treinar classificadores diferentes. Nós vimos aqui alguns exemplos só, há muitos outros métodos, isto foi só para ilustrar, enfim, para terem uma ideia do padrão. Podemos ir à procura de probabilidades, de redes neuronais, de treinar redes neuronais, obter regras explícitas dos padrões que encontramos e assim por diante. Mas, em geral, os métodos mais recentes tendem a ser relativamente fiáveis. É claro que nós temos sempre que ter algum cuidado, alguma crítica dos resultados quando vamos usar isto, mas a previsão de estrutura secundária acaba por ser bastante usada em muitos problemas, até de alinhamento de sequências, de comparações e assim por diante. Vamos ver agora o problema da estrutura secundária no caso do RNA. Aqui em bioinformática estrutural eu vou falar quase só inteiramente de proteínas, mas o RNA é uma exceção porque o RNA é uma molécula funcional, desempenha várias funções nas células, por exemplo, transporte dos aminoácidos, participa nas reações do ribossoma, participa no splicing do RNA mensageiro também e assim por diante. Portanto,
o RNA está aqui um pouco entre o DNA e as proteínas, porque não só pode armazenar esta informação genética e ser, no fundo, tem a capacidade de ser duplicado também, sei que não, isso é mais nos vírus, mas em princípio poderia ter, mas tem também uma capacidade enzimática como as proteínas têm. E a estrutura do RNA é muito mais complexa do que a DNA. O DNA tende a formar estas hélices B ou Z, portanto fica assim mais esticado. O RNA forma principalmente estas hélices A, hélices duplas A, e enrola-se muito mais compactamente e em estruturas mais complexas. Portanto, é um pouco mais parecido com as proteínas do que o DNA neste aspecto da complexidade estrutural. Por outro lado, não é como as proteínas. Em geral, nas proteínas há uma estabilização mútua da estrutura secundária e da estrutura terciária. Não é claro que uma domine completamente a outra, mas no caso do RNA, a estrutura secundária, aquelas pontes de hidrogênio que vão sendo formadas entre conjuntos de base, são o determinante principal para toda a estrutura terciária do RNA. Portanto, a forma como o feixe eclair vai encaixar vai determinar a estrutura toda da molécula e é muito mais rápido a enrolar por causa disso. Isto aqui é só uma animação. Já agora a Janet Iwasa esteve cá a semana passada, não sei se vocês viram a apresentação dela, mas isto é uma ilustração de como o RNA vai enrolando por causa da formação dos emparelhamentos dos nucleótidos da sequência com ela própria. Portanto, vai formando aquelas hélices pelo emparelhamento dos nucleótidos e, eventualmente, atinge a sua forma essencialmente forçado por aquela estrutura secundária. Portanto, a previsão da estrutura secundária, no caso do RNA, é muito importante para prever mesmo a estrutura geral da molécula. Além disso, nós temos um problema mais sério no alinhamento das sequências do RNA, porque, como temos só 4 símbolos diferentes, 4 tipos de resíduos diferentes, a sequência é muito menos informativa do que no caso das proteínas. É muito mais fácil alinharmos sequências de proteínas com 20 aminoácidos diferentes do que sequências de ADN ou RNA, principalmente se forem relativamente curtas, porque temos menos símbolos, muito mais repetições, muito mais alternativas para o alinhamento. Mas a previsão da estrutura secundária no RNA é importante, pode-nos ajudar bastante a fazer o alinhamento de sequências, porque permite identificar casos em que temos mutações compensatórias. Por exemplo, vamos supor que nós temos estes RNAs com uma estrutura secundária em que este trecho aqui está a hibridar com este aqui e formar aqui uma parte de uma hélice dupla, não é? Eles estão todos emparelhados e depois aqui temos só um loop solto. Isto aqui, este A, G e o C, apesar de serem diferenças na sequência, ambos permitem o aparelhamento. Esta pode emparelhar assim, esta pode emparelhar assim. Portanto, se nós estivéssemos a olhar para a estrutura secundária, nós víamos que elas eram iguais aqui. Se vamos olhar só para a sequência, parece-nos que são diferentes. E este tipo de mutações, muitas vezes, compensam uma à outra, porque se houver uma mutação no RNA e esta estrutura secundária for importante, vai haver uma produção seletiva forte para uma mutação compensatória do outro lado. E como isto é relativamente comum no RNA, se nós não tivermos informação de estrutura secundária, é muito mais difícil de alinhar as sequências do que se tivermos. Por outro lado, temos aqui um problema que é, tipicamente, nós não temos informação suficiente numa sequência do RNA para conseguir prever a estrutura secundária. As combinações são muitas. E então vamos precisar de um alinhamento múltiplo de sequências de RNA antes de conseguir prever qual é a sua estrutura secundária. Portanto, isto acaba por ser um bocadinho um problema da galinha e do ovo, precisamos de uma coisa para a outra e vice-versa. Portanto, acaba por ser um problema complexo e tentar resolver tudo de uma vez é muito difícil computacionalmente. Mas vamos ver primeiro quais são os elementos de estrutura secundária mais relevantes no RNA. Temos estes STEM, que são emparelhamentos antiparalelos, portanto, tipicamente a sequência vai para um lado, dá uma volta qualquer, e quando volta, hibrida com o original, vão emparelhar com a parte anterior, e então vamos ter estes stems formados por a sequência numa direção e antiparalelo, portanto na outra, emparelhada com a primeira parte. Temos estas do stem loop, em que temos um stem e depois temos
uma volta relativamente pequena, não vai formar outros elementos de estrutura secundária aqui. Temos estes bulges em que temos um stem e outro stem, mas aqui temos só um desfazamento na forma como eles estão emparelhados, que faz com que haja ali um cotovelo naquela hélice. Podemos ter estes loops internos, no fundo é um bulge, mas bastante maior para os dois lados, e podemos ter estas junções multiloops em que temos stems a bifurcar e a formar outros. Depois há este problema, que é todos os que vimos até agora são antiparalelos. Portanto, a sequência vai para um lado e quando volta emparelha com o que deixou para trás. Mas há estes pseudonós em que dois trechos podem estar a emparelhar em paralelo. E então isto tem uma propriedade bastante inconveniente depois para o cálculo, como vamos ver a seguir, e é também difícil de representar. Todos os que são antiparalelos nós conseguimos pôr num diagrama desta maneira, mas depois se surge algum que é paralelo, estraga-nos aquela possibilidade de pôr tudo em duas dimensões. Porque notem que isto em três dimensões dá certo, eles conseguem encaixar uns nos outros, mas quando tentamos representar em duas dimensões fica bastante mais complicado. Agora, porque é que este de serem paralelos, os pseudonós, complica as coisas? É por causa da definição do alinhamento. Basicamente, nós podemos considerar que o alinhamento será um conjunto de pares. Nós temos este I e J a ir desde o primeiro ao último dos resíduos da sequência. E agora vamos ter pares em que se o I está emparelhado com o J está emparelhado com o I, portanto vamos ter este mapeamento. Este emparelha com este emparelha com aquele, dentro da mesma sequência. Agora, se houver dois que estejam emparelhados, por exemplo, o I e o I', que estão emparelhados, mas o emparelhamento é cruzado, portanto temos um I aqui e o seu J ali, e depois temos o I' aqui e o J' aqui mais à frente, vamos ter um cruzamento, quando nós fizermos estas relações, este esquema, vamos ter um cruzamento, porque dois estão a formar o emparelhamento aqui e dois estão a formar o emparelhamento aqui. Isto torna a coisa bastante mais complicada do que se tivermos sempre esta relação, que é o que normalmente encontramos nos sistemas, em que se dois estão emparelhados aqui, este é o I e o J, se o I' for maior, então o J' é mais pequeno do que o J, e estão aninhados um no outro. Quando estão todos aninhados um no outro, nós podemos usar facilmente aqueles algoritmos de programação dinâmica, e isto é relativamente rápido de compor o problema. Vamos ver um pouco em mais detalhe como é que podemos fazer isto. Mas se não estão aninhados, isto torna o problema bastante mais complexo. Portanto, essencialmente há duas formas de tentar prever a estrutura secundária de RNA. Uma delas é por análise comparativa das sequências. Portanto, essencialmente fazer este tipo de coisas que vimos aqui, em que nós vamos tentar, com um conjunto de grandes sequências, ver as mutações compensatórias e isso dá-nos uma ideia de quais é que estão a emparelhar com quais. Portanto, essa é uma forma de tentar descobrir aqueles emparelhamentos. Mas outra, mais usada, e que vou detalhar aqui um pouco mais, é minimização de energia. Nós vamos considerar que na sequência podemos formar emparelhamentos da sequência com ela própria. Esses emparelhamentos representam uma certa diminuição de energia por causa da formação das pontes de hidrogênio, e agora vamos tentar descobrir qual é que é o conjunto de emparelhamentos que minimiza a energia. Portanto, qual é a configuração de menor energia. E para isso podemos usar a programação dinâmica, aquele tal método que nós já vimos várias vezes, de decompor o problema em problemas mais pequenos e ir construindo a solução. Portanto, no fundo, nós podemos imaginar isto como sendo um autoalinhamento. O RNA, a sequência de RNA está alinhado consigo própria. Vamos ter de ver como podemos decompor o problema em vários casos. Vamos supor que nós estamos a calcular a energia do emparelhamento no I e no J. Portanto, temos a energia total do nosso emparelhamento com o I e J emparelhados. Isso vai ser a energia que nós ganhamos por emparelhar o resíduo I com o resíduo J, e depois, se nós juntamos estes dois, agora vamos ter a energia que ganhamos com tudo o que está no meio emparelhado também.
Porque nós vamos assumir que não há aqueles pseudonós que nos complicam a vida e vamos assumir que está tudo alinhado. Então, se nós emparelharmos o I com o J, tudo o que está entre o I e o J vai ficar emparelhado entre si. Não pode emparelhar com nada que esteja fora. Então, conseguimos decompor assim o problema. A energia de formar os pares todos neste trecho que vai do I até ao J é emparelhar o I com o J e depois tudo o que está no meio dos dois. Ou então, se o I não está emparelhado, deixamos o I de fora e agora vamos emparelhar tudo o que vem a seguir do I até ao J. A mesma coisa para o J. Pode acontecer aqui uma bifurcação em que nós temos dois dessas estruturas diferentes que não se sobrepõem entre o I e o J. Mas aí podemos decompor também se encontrarmos um K que não pode estar nem muito perto do I nem muito perto do J, para formar, nós não conseguimos formar emparelhamentos entre dois resíduos muito próximos no RNA, porque ele não consegue virar, dar uma curva tão apertada, mas se nós quisermos dividir toda a sequência que vai entre o I ao J, do I ao J em duas subestruturas, nós podemos encontrar o K que minimiza isto. A energia de emparelhar todos os que vão do I até ao K e a energia de emparelhar todos os que vão do K mais 1 até ao J. Ali devia ser um J. E com isto, com estas regras, nós podemos decompor o problema em subproblemas. Isto é um pouco mais complexo do que aquilo que nós vimos, aquelas ramificações que nós vimos no alinhamento de frequências, mas a ideia é a mesma. Nós depois podemos calcular aquelas matrizes, fazendo sempre o cálculo para o problema mais pequeno e ir cumulativamente encontrar a solução. Mas notem que isto funciona se não tivermos aqueles pseudonós. Porque é isso que nos permite fazer este tipo de premissas, que é nós emparelhamos o I com o J, de resto os que estão lá dentro ficam isolados do resto e só podem emparelhar entre si. Com isto temos este algoritmo no sinal de programação dinâmica. No fundo isto é semelhante ao que nós fazemos com o alinhamento entre sequências, mas neste caso é a complementaridade dos nucleótidos no RNA. Acaba por ser um alinhamento da sequência de RNA com ela própria. É um pouco mais complexo, mas conseguimos resolver isto em tempo de computação na ordem do número de nucleótidos na sequência ao cubo. Mas isto é assumindo que não há aqueles pseudonós, portanto não há emparelhamentos em paralelo que formam aquelas ligações cruzadas que destroem, por exemplo, a possibilidade de fazer esta decomposição assim. Se houver pseudonós, o problema também pode ser resolvido, mas torna-se bastante mais complexo. Os algoritmos são da ordem de o número de nucleótidos à sexta, enfim, são mais complicados. Mas, basicamente, por minimização de energia, nós podemos tentar resolver o problema da previsão da estrutura secundária do RNA. Tem aqui alguns exemplos de bases de dados e de software para fazer previsão. Esta é uma base de dados de estrutura secundária conhecida do RNA. O Varna permite fazer aquela visualização da estrutura secundária com aqueles diagramas em duas dimensões. E este aqui é o RNA Structure, é um exemplo de um servidor para prever a estrutura secundária do RNA usando este algoritmo. O resto desta parte de bioinformática estrutural vai ser sobre proteínas, mas este é o único episódio que nós temos aqui sobre RNA, mas se vocês trabalharem com RNA, dá jeito de dar uma olhada mais atenta a estes algoritmos, mas essencialmente o que estivemos a ver aqui hoje, nesta sessão foram duas coisas diferentes. Uma é a estrutura secundária de proteína, vimos o problema de atribuir a classificação da estrutura secundária no caso de conhecermos a estrutura e depois o problema de prever a estrutura secundária para sequências cuja estrutura desconhecemos. No caso da estrutura secundária do RNA, a atribuição é bastante mais simples porque o emparelhamento de bases, ou estão emparelhadas ou não estão, essa parte é bastante mais fácil de ver. Portanto, a estrutura secundária do RNA é determinada pelo diagrama de emparelhamento das bases todas, só que temos mais dificuldades em prever essa estrutura porque a sequência do RNA por si só é pouco informativa. Tipicamente aqueles algoritmos de previsão de estrutura secundária do RNA têm de se basear em alinhamentos de muitas sequências.
Por sua vez, o alinhamento de sequências no RNA também é mais difícil, porque como temos menos símbolos, há muito mais possibilidades de cometer erros no alinhamento. Portanto, há aqui um pouco uma retroalimentação em que a previsão da estrutura secundária é útil para alinhar melhor as sequências de RNA, mas o alinhamento das sequências de RNA é necessário para prever a estrutura secundária. De qualquer forma, conhecer a estrutura secundária no RNA é muito importante porque determina muito a sua estrutura final, a sua estrutura associada. Para ler sobre isto, tem o capítulo 5 do Structural Bioinformatics, que fala em bastante mais detalhe daqueles algoritmos, aquele do no final fala mais do que nós cobrimos aqui, mas se quiserem ver em mais detalhe esse algoritmo podem ver lá. Tem também o capítulo 2 para quem tiver dificuldade nesta parte da estrutura de proteínas e da estrutura secundária. Este capítulo 2 é mesmo só sobre a estrutura de proteínas.